Edital publicado. Ministério Público do Piauí oferece vagas para os seus quadros com salários a partir de R$ 8.000 por mês. E o que muita gente está preocupada é com a prova de redação. Eu sei, isso geralmente causa até um pouquinho de angústia no candidato, porque muita gente não está acostumada no dia a dia de estudo se preparar para a discursiva. Mas o que eu preciso trazer inicialmente para ti é uma diferenciação de como as provas discursivas podem ser cobradas em concursos públicos, como ela foi cobrada nesse edital do MP Piauí e como fazer para se dar bem na banca FCC. Tudo isso eu vou te apresentar neste vídeo, então fica aí para não perder nenhum detalhe sobre a redação desse concurso. Mas antes, se inscreve, deixa o like, porque nós estamos com a meta de atingir 1.000 inscritos. E você sabe, quanto mais você consegue valorizar nosso canal de educação, mais conteúdo a gente entrega. A banca FCC é bem específica quanto à avaliação de concurso. Mas primeiro eu quero tirar uma dúvida que fica na cabeça de muito candidato. Seguinte, nós temos dois modelos de editais com discursivas para provas, principalmente de Ministério Público e de Tribunal de Justiça, que são o estudo de caso e a redação dissertativa argumentativa. Normalmente, quando aparece uma prova com estudo de caso, é totalmente diferente a abordagem do aluno e a correção do avaliador. Por isso, este nosso vídeo não vai falar sobre essas situações. Estudo de caso é uma outra pegada, é diferente, a gente precisa de um outro vídeo. No Ministério Público do Piauí, eles lançaram para todos os cargos redação dissertativa argumentativa, que é exatamente aquele modelo de textinho que você já conhece, que é de 20 a 30 linhas, com os critérios avaliativos específicos e que muita gente já está acostumada a fazer. No entanto, a grande diferença nesse tipo de concurso, que dá um friozinho na barriga em alguns candidatos, é a banca que está organizando. Nesse caso, nós temos uma edição orientada pela Fundação Carlos Chagas. Professor, e o que muda? O que muda é basicamente a abordagem do tema. Nós temos um histórico da Fundação Carlos Chagas de cobrança com temáticas mais reflexivas, mais filosóficas. Isso faz com que, para enfrentar essa prova com dignidade, sem chance de dar errado, você precisa trazer mais consistência para o seu repertório de conhecimento literário, conhecimento filosófico, conhecimento humanístico, para conseguir desenvolver uma dissertação argumentativa dentro da expectativa do avaliador. Aqui fica praticamente impossível utilizar modelos prontos, certo? Por quê? Porque os modelos prontos normalmente funcionam muito bem em bancas que não são contra eles e em bancas que cobram temáticas voltadas para problemas sociais. O que acontece, por exemplo, com o Enem e alguns outros concursos por aí afora. Mas neste caso em específico, há uma forte tendência de que o tema aborde uma reflexão mais introspectiva, ou mais humanística, ou mais filosófica, certo? Então, nesses casos, a utilização de modelo coringa, modelo pronto, não é uma forte aliada do candidato. Isso não significa, é claro, que você não consiga aprender estruturas argumentativas pré-programadas. Isso continua válido, certo? Você não vai conseguir, se a FCC cobrar um estilo de tema como esse, que ela já vem demonstrando o maior perfil, filosófico, reflexivo, você não vai conseguir encaixar um modelo coringa completo ali na redação. Desencana. Vai aprender a estrutura. Estrutura do parágrafo de introdução, parágrafo de desenvolvimento, parágrafo de conclusão. Para começar, eu aconselho um outro vídeo que nós temos aqui no canal que fala sobre isso, a estrutura do texto dissertativo argumentativo, porque é invariável independentemente da banca. Mas se você quer se aprofundar, aprender especificamente o que fazer em cada momento dessa redação, eu vou te deixar aqui embaixo o link do nosso treinamento de redação para concursos públicos. Como é que ele funciona? Você vai ter um módulo específico falando sobre a dissertação argumentativa. Lá você encontra o parágrafo de introdução, parágrafo de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Mas além disso, você vai encontrar um módulo somente sobre a FCC. Lá a gente vai trabalhar as temáticas mais recentes da FCC,
como abordar um tema voltado para a realidade dessa banca e com diversos modelos de temas para que você possa desenvolver o seu texto. Modelos de temas que eu falo no sentido de temas semelhantes ao que ela já tem abordado, textos motivadores semelhantes àqueles que ela já tem demonstrado como exigência em concursos anteriores. E assim você vai ter uma preparação completa. Mas vamos continuar o nosso vídeo. Além disso, é importante estabelecer que a FCC ela não traz uma estrutura avaliativa muito diferente daquilo que a gente já imagina. Ela traz uma estrutura avaliativa ali com aspectos que foram definidos já no edital, ela especifica bem o que você tem que fazer, ela não cobra diretamente a apresentação de uma proposta interventiva, mas isso não quer dizer que você não possa apresentá-la no seu texto, certo? Então você vai ter ali uma redação clássica, que não trouxe muita inovação, isso é bom porque deixa um texto mais tradicional, mas que surpreendeu pelo fato de cobrar a mesma estrutura, que é a dissertativa argumentativa, tanto nos cargos de técnico quanto nos cargos de analista. Eu, particularmente, vejo isso como uma excelente oportunidade, porque ao se preparar para o cargo de técnico, você também se prepara para o cargo de analista. Então, se você tiver a qualificação exigida para fazer a prova de analista, você também pode fazer a prova de técnico. E aí você vai concorrer para as duas vagas e, claro, você aumenta as suas chances de aprovação. Principalmente se você é um concurseiro ali no início de carreira, que ainda não tem nenhum cargo público, vai ser muito interessante. Porque a carreira ministerial, sobretudo nessa parte do funcionalismo público, vai te fazer ter tranquilidade de vida para você ter um salário muito bom e conseguir ter tempo para viver, se divertir e aproveitar a sua família. Mas, se você não quiser usar isso como carreira fim, você também pode utilizar esse cargo como escada para ter um tempo maior para se preparar e ter um conforto financeiro que vai te permitir financiar os estudos e ter uma vida com dignidade e com muito conforto. É importante deixar bem claro que essa redação da FCC não é algo totalmente diferente. Tem muita gente que está criando extremos discursos que fazem o candidato ficar com medo, mas isso não deve ser internalizado. Por quê? Porque ainda, apesar dessa variação de exploração temática, nós temos uma dissertação argumentativa, que nada mais é do que um texto que você vai dividir em 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, uma média aí de 6 linhas para o parágrafo de introdução, uma média de 7 a 8 linhas para os parágrafos de desenvolvimento e uma média aí de 7 linhas para o parágrafo de conclusão, 6, 7 linhas aproximadamente. Não é nada absurdo, muito provavelmente a banca não vai trazer o espaço para você colocar título lá no dia da prova, então você não vai ter a exigência do título, porque não foi direcionado isso no edital. Então, é uma prova tranquila. O grande fator de diferenciação é exatamente essa abordagem temática. Como vocês podem ver, nós temos estilos temáticos que trazem não uma frase específica, mas um texto motivador com algum recorte de um texto maior, e a partir dali você tem que interpretar e escrever uma redação. Eu vou até deixar aparecer algum exemplo aqui em cima na edição, pedir para o editor colocar na tela, um recorte de tema da FCC, tá bom? Para você dar uma analisada, dar um pause e ver como é que ela cobra. Na realidade, dá para você perceber que a princípio assusta, eu sei, porque nós estamos acostumados àquele estilo textual que traz uma frase, tema específica e a partir dali você vai discorrer. A FCC pode trazer essa outra possibilidade, mas também pode trazer essa que vocês já estão habituados, ou seja, não existe uma fórmula específica. Não tem como garantir que ela vai trazer esse modelo 1 ou o modelo 2 que eu mostrei para vocês. O que vai fazer o candidato ser aprovado é justamente se preparar para essas duas realidades. E um grande bônus para a FCC, quando ela traz esse tipo de análise textual sucedida de proposta de texto, é que muitas vezes o avaliador não vai ser tão caxias quanto a análise da sua interpretação. Por quê?
porque eles normalmente trazem um texto motivado aberto. E a partir dali, você tem diversas possibilidades de abordagem temática. É claro que você não vai fugir daquilo que é exposto no texto motivador, mas se você tiver um texto diferente de outro candidato, que explorou um aspecto diferente desse texto motivador, ainda assim, se tiver cumprida a estrutura, os dois vão muito bem. Uma outra vantagem da FCC é que ela costuma ter uma lisura maior, ou seja, um cuidado maior na hora de corrigir esses textos. E aí os erros de correção acabam sendo menos evidentes. É claro que, como em qualquer concurso, eles ainda podem acontecer, mas são um pouco mais raros do que aqueles de bancas menores. Em suma, o que você precisa é, primeiro, aprender a estrutura textual da redação. Segundo, se preparar com prática para o dia da prova, que está marcada para 27 de julho. Ou seja, é tempo suficiente para você aprender e exercitar a redação. No entanto, se você ficar adiando essa preparação, como a maioria dos candidatos fazem, é bem provável que lá no dia da prova você passe por perrengue. Então comece a partir de agora. Estude primeiro a estrutura e depois de um mês intenso de estudo teórico da redação, você passa para a prática textual. Ou, se você já é um aluno que se preparou para a estrutura da redação, já entende dessa parte teórica, comece a partir de agora a se preparar com temas direcionados para essa realidade de cobrança da FCC. Eu sugiro, inclusive, que você mescle, trabalhe alguns temas com a frase direcionando e com outros temas apenas com texto motivador direcionando, para que você possa, no dia da prova, estar bem tranquilo com essas duas possibilidades de cobrança. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no curtir, deixa o seu joinha e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Eu também quero pedir para você interagir conosco. Se tem algum conteúdo que você quer nos ver abordando por aqui, deixa nos comentários, que eu vou gravar mais um vídeo para te explicar e trazer sempre a abordagem direcionada desses concursos que estão saindo com a presença da prova de redação. Além disso, não esquece de nos acompanhar no Instagram, Prof. Vinícius Freitas, para não perder todas as dicas e todos os macetes de redação para a tua prova.